Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês a respeito da decisão em manter a final da Supercopa Grão-Pará para o próximo domingo, dia 18, no Mangueirão. A gente vai explicar para vocês o que aconteceu e o posicionamento da federação, do Clube do Remo e também do Águia de Marabá sobre todo esse posicionamento visando a primeira partida do futebol paraense na atual temporada, inclusive, em relação às situações que foram colocadas de maneira irresponsável hoje nas redes sociais. Também quero falar sobre a viagem do Leão Azul para Belém do Pará, inclusive com possibilidade de mudanças e já de estreias diante da equipe do Águia no próximo domingo, e falo também sobre a expectativa do público remista para este confronto diante da equipe marabaense. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero iniciar esse vídeo, conversando com vocês a respeito da decisão em conjunto da Federação Paraense de Futebol, do Clube do Remo e do Águia de Marabá em manter a decisão da Supercopa Grão-Pará para o próximo domingo. E aqui a gente vai trazer o posicionamento das 3 agremiações, no caso, envolvidas, tanto a instituição, no caso, melhor dizendo. Bom, e aqui a gente vai trazer o posicionamento das 3 instituições envolvidas nessa decisão. Tanto a Federação, o Clube do Remo e o Águia de Marabá. Eu vou primeiramente trazer a ordem aqui dos posicionamentos. Primeiro do Águia de Marabá, através do seu vice-presidente, o Pedrinho, e o que ele disse a respeito da reunião lá junto à Federação Paraense de Futebol e ao Clube do Remo. Vamos acompanhar. Estava previsto a saída do elenco principal para a capital do estado para a realização desse jogo de domingo. O presidente Ferreirinha, que está muito emocionado, não está conseguindo nem falar, pediu para mim gravar esse vídeo e manifestamos, acionamos a federação, onde apresentamos uma proposta do Águia de Marabá para que esse jogo, que estava previsto para domingo, fosse realizado na terça-feira. A federação concordou, trabalhou no sentido de conseguir junto ao Remo esse aceite, mas infelizmente, em função de toda a logística do Clube do Remo, não foi possível. Estamos indo para esse jogo, mas contra a nossa vontade, porque não houve entendimento, não houve uma outra alternativa. Por isso a gente está indo para Belém para fazer essa partida, cumprir esse compromisso profissional. Mas toda a diretoria do clube está aqui 24 horas na sede do clube para dar todas as assistências, não só para a família do Hector, mas principalmente na família daqueles feridos e em especial do nosso treinador Chiesi, que está numa situação muito delicada, e nós estamos acompanhando de perto para que o mais breve possível ele possa sair dessa situação e que nós possamos receber a comissão técnica, a garotada que provavelmente está chegando no final da tarde. Bom, tá aí o posicionamento do Águia de Marabá, falando que não teve ali, a questão do entendimento para um adiamento da partida, mas a Federação Paraense de Futebol logo em seguida trouxe a sua nota falando sobre essa questão da decisão em manter a partida para o próximo domingo, dia 18 de janeiro. A gente vai ler para vocês. Diante do trágico acidente envolvendo o ônibus da delegação do Águia de Marabá, ocorrido na noite desta quinta-feira, a Federação Paraense de Futebol, FPF, informa que se reuniu com representantes do Águia de Marabá e do Clube do Remo para tratar da definição da Supercopa Grão-Pará, durante toda a manhã desta sexta-feira. Na reunião, a FPF ouviu atentamente ambas as partes, mostrou-se flexível e deixou em aberta a possibilidade de adiamento da partida, para uma data que atendesse
aos clubes. No entanto, após o retorno oficial das duas agremiações, a decisão conjunta foi pela manutenção da partida na data originalmente prevista, neste domingo, posicionamento que foi respeitado pela FPF, ou seja, a federação ela se posicionou aqui e disse que teve uma decisão conjunta entre o Remo e o Águia para que essa partida fosse mantida para o próximo domingo e que não teve entendimento sobre um possível adiamento. O Águia queria para a próxima terça-feira e agora a gente vai ouvir o posicionamento do Clube do Remo através do executivo de futebol Marcos Braz sobre o que o Remo, né, teve de entendimento a respeito desta decisão. Vamos acompanhar. Fala pessoal, tudo bom? É o Marcos Braz que está falando. Eu estou passando aqui para fazer um esclarecimento em relação ao jogo da final da Supercopa. Primeiro dizer que o Remo, a instituição, mais do que lamenta os ocorridos, mais do que lamenta a fatalidade em questão do acidente. Agora, eu queria deixar um ponto para vocês. O Remo, desde o primeiro momento, aceitou e colaborou para que esse jogo seja transferido. A gente entende que é de melhor tom fazer isso. O único ponto em que o Remo questionou era fazer esse jogo na terça-feira, 3 dias depois. O Remo tem toda uma programação feita para esse jogo, uma programação feita após esse jogo. Nós estamos muito próximo do Campeonato Brasileiro da Série A, muito próximo do Campeonato Paraense. São dois campeonatos importantes para a instituição, mas não são mais importantes do que o lamentável acidente que vitimizou as pessoas. Deixar claro que o Remo ainda continua disponível a qualquer troca de data e a construção de qualquer outra data nova. E dizer também que toda a Nação Azulina, toda a diretoria, toda a instituição do Remo se coloca solícito para qualquer necessidade e apoiamento que as famílias, que o clube necessitar nesse momento. Bom, tá aí, né, o posicionamento oficial do Clube do Remo a respeito dessa reunião que aconteceu junto à federação, e o Remo esclarece, inclusive, né, escrevendo acima do vídeo do Marcos Braz, de que a única coisa que o Remo pediu ao Águia e à federação é que o jogo não fosse passado para terça-feira, mas que o Remo disponibilizaria uma nova data, tá? Claro, entrando em conjunto e a federação dando o ok para que o jogo fosse realizado, mas não 2, 3 dias depois do jogo que iria acontecer e que o Águia estava alegando, obviamente, a questão de todo o apoio, né, junto ali às pessoas envolvidas no acidente, que a gente sabe da importância que é dar esse apoio, mas 2 dias depois apenas é muito ruim, seria muito ruim para o Clube do Remo, principalmente pela logística muito complicada que o Remo vai ter nesse mês de janeiro, com jogos dia 18, dia 24, dia 28 e dia 31. 4 jogos em 13 dias, pessoal. Muito complicado realmente a logística para o Clube do Remo. E se o jogo realmente fosse na terça-feira, se o Remo fosse uma voz vencida, talvez o Remo até colocasse a equipe sub-20 para jogar. O que realmente seria muito complicado manter uma programação em um período tão curto ali de tempo para essa decisão. Então, muito foi se falado durante o dia, né? Tentaram colocar o Remo aí como vilão da história, queriam adivinhar o que teve na reunião e passar isso para todo mundo de uma maneira até irresponsável, sem inclusive esperar o Remo se posicionar, a própria federação se posicionar. Acho que quando a federação soltou a nota foi um tapa na cara de muita gente que estava colocando o Remo como vilão da história aí, né? E, cara, você precisa ter responsabilidade. E é por isso que eu sempre vou bater de frente aqui, né, quando as pessoas vêm aqui na página e dizem que a gente não trabalha com responsabilidade, porque, cara, eu faço o máximo aqui para trazer a vocês informações atualizadas e sempre com as informações checadas, entendeu? É muito difícil a gente fazer um trabalho que não seja dessa forma, porque credibilidade, irmão, a gente não acha na rua, a gente não acha na rua para depois jogar na árvore do lixo. A gente precisa construir tudo isso. E principalmente quando envolve uma situação delicada como essa, onde a gente teve uma tragédia na última quinta-feira, mais conhecido como ontem, que envolveu muita gente, que infelizmente tirou a vida de uma pessoa, tem outra pessoa em estado grave no hospital, que a gente está aqui mandando toda a nossa corrente de oração, toda a nossa solidariedade.
as pessoas mesmo assim utilizam de um certo clubismo até e de uma irresponsabilidade para trazer as suas opiniões, para inflamar o público e aí tentar queimar uma instituição. Tem que ter muita responsabilidade. Não vou aqui também ficar atacando A ou B por isso, mas eu acho que é o geral, pessoal. O geral a gente precisa ter responsabilidade e as partes envolvidas, no caso, a federação, o Águia de Marabá e o Clube do Remo, eram eles que deveriam decidir. Na minha opinião, a federação, pelo bom senso, teria que adiar esse jogo. Tem minha opinião no vídeo do meio-dia. Para mim não tem clima para essa partida, mas agora vai ocorrer e nós vamos trabalhar na partida. Os torcedores que compraram os ingressos vão para o jogo e os clubes envolvidos vão para a partida também, principalmente o Águia que está vindo, né, para a capital paraense para essa decisão. Agora, o mais importante de tudo isso, que muita gente acaba esquecendo num momento como esse, todo mundo quer aparecer na internet, todo mundo quer deixar seu comentário também, às vezes até travestido com muito ódio, mas muita gente esquece que agora o mais importante é o apoio às famílias envolvidas, é o apoio à família, né, do preparador físico do Águia que perdeu a sua vida, a família do treinador do Águia que está em estado grave no hospital. Isso é muito importante, dar esse apoio tanto para ele, em tudo que ele precisar, como a família também, e claro, aos atletas envolvidos que têm o famoso trauma psicológico depois de um surto gigantesco como esse, e infelizmente tirou a vida, né, do preparador físico e está colocando em risco agora a vida do treinador do Águia de Marabá. A vida nunca vai ser menos importante que uma partida de futebol, mesmo a gente amando tanto o futebol, pessoal. Pelo amor de Deus, jamais confundam isso, beleza? Amigos, o Clube do Remo está retornando para Belém neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, deve chegar aqui na capital paraense às 17 horas, já vai direto para regime de concentração no hotel, e o Remo deve ter algumas novidades no seu time titular para este jogo. Segundo o repórter Paulo Cacheado, até 5 estreias podem acontecer neste duelo diante do Águia. A gente, claro, não tem ainda uma escalação oficial. Amanhã deve pintar algum tipo, né, de time provável do Remo para esse jogo e nós vamos acompanhar dentro aí da programação. Acredito que o técnico Juan Carlos Osório vai utilizar o que ele tem de melhor, principalmente na questão da parte física, tá? A parte física é o que vai ser determinante nesse primeiro jogo para o Remo colocar o seu time em campo. Tá, eu acho que vai ser muito importante isso para a gente acompanhar, obviamente, toda essa movimentação desse duelo do próximo domingo contra o Águia de Marabá. Lembrando que o Remo entra em campo também no dia 24 contra o Bragantino e no dia 28 já tem a Série A contra a equipe do Vitória. Segundo informações, nós já temos aí 17 mil ingressos vendidos. Não tenho informação, já está contabilizando com as meias entradas e gratuidades, mas teremos um público entre 25 a 30 mil remistas no próximo domingo, lá no Colosso do Bengola, para essa decisão entre Clube do Remo e Águia de Marabá, a Supercopa Grão-Pará. Meus amigos, é isso por enquanto, né? Tá aí o posicionamento do Remo, do Águia e também da Federação Paraense de Futebol sobre a decisão em manter essa partida. Qualquer atualização nova nós vamos trazer a vocês nas redes sociais do Chaves Remista e também, a qualquer momento, podemos voltar aqui no canal para informá-los sempre sobre as últimas do Leão Azul Paraense. Não esquece de deixar o like, não esquece de hypar o conteúdo, de comentar os assuntos do vídeo, que em breve a gente retorna por aqui. Valeu!